Francisco João de Azevedo nasceu na província da Paraíba em 4 de março de 1814. Pouco se sabe sobre a infância dele. O nome da mãe é desconhecido. O pai morreu cedo, mas ensinou ao filho as artes mecânicas. Os primeiros anos foram difíceis com a grande seca que acometia o Nordeste naqueles tempos. Foi alfabetizado numa escola próxima do seminário dos jesuítas. Lá aprendeu a ler, escrever, rezar e a falar latim. Começou a vida profissional como tipógrafo. Numa visita pastoral à Paraíba em 1834, o bispo da Arquidiocese do Recife, Dom João da Purificação, ao saber do estado de pobreza em que vivia o jovem promissor, o convidou a entrar no seminário diocesano em Pernambuco. No ano seguinte, ele se matriculou no seminário de Olinda. Em 1838, se ordenou padre no seminário de Recife, onde começou a lecionar cursos técnicos, além de geometria mecânica e desenho no Arsenal de Guerra de Pernambuco. Também foi professor de cursos técnicos na província paraibana e professor de aritmética e geometria no Colégio das Artes, no Recife. Lá, o padre construiria sua famosa máquina de escrever. De fato, era um apaixonado por mecânica e passava horas a fio na tentativa de resolver os problemas de seus inventos. Espera aí, O padre Francisco João de Azevedo teve a ideia de construir a máquina de escrever em 1854, quando foi lançada a primeira linha telegráfica do mundo, criada por David Edward Hughes, e responsável por transmitir a mensagem entre Washington e Baltimore. Por razões econômicas, Azevedo construiu primeiro a máquina taquigráfica. Precisava desenvolver um aparelho que prestasse a aplicação... Aqui você vai voltar e cobrir de novo, tá? Precisava desenvolver um aparelho que se prestasse à aplicação imediata e lhe rendesse lucro. Sendo assim, nada melhor do que a taquigráfica, já que o Conselho de Estado, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Justiça precisavam de um processo prático para colher discursos, diálogos e De novo aqui do sendo assim. Sendo assim, nada melhor do que a taquigráfica, já que o Conselho de Estado, a Câmara Legislativa e o Tribunal de Justiça precisavam de um processo prático para colher discursos, diálogos e debates orais dos seus membros durante as sessões. O padre Azevedo morreu sem ter no nome dele a patente da sua mais famosa invenção, um móvel lavrado em jacarandá com a ajuda de uma lixa e canivete que possuía um teclado com letras recortadas de jornais, com a aparência de um piano... Com a aparência de um piano, mas em vez de produzir sons, a máquina imprimia letras sobre uma tira de papel. Combinando duas ou mais teclas do protótipo, tornava-se possível reproduzir as letras do alfabeto e os sinais ortográficos, e um pedal trocava a linha do papel. O padre assim descreveu sua máquina taquigráfica. Se tocarmos uma só tecla de um piano para produzir um som, é inegável que o podemos fazer, ao mesmo tempo que pronunciamos um A ou um B, ou mesmo uma sílaba qualquer. Se tocarmos uma, duas, três, quatro teclas, não sucessiva, mas simultaneamente, levaremos o mesmo tempo que gastamos em tocar uma só. Se esse piano constasse somente de 16 teclas, teríamos 16 sons diferentes. Se tomássemos duas a duas, teríamos em combinações binárias pouco mais de 120 acordes. Em combinação trinária, aumentaríamos esse número. E se continuássemos por combinações quaternárias e seguintes, o número de acordes seria mais que suficiente para exceder o número de sílabas em qualquer idioma. Gente, vai ficar enorme, viu? O padre Azevedo mostrou sua máquina taquigráfica na Exposição Nacional em dezembro de 1861, no Rio de Janeiro. O evento surpreendeu a todos, entre eles o imperador Dom Pedro II, que deu pessoalmente ao padre uma medalha de ouro pelo louvável invento. A máquina taquigráfica foi o invento de maior sucesso da exposição, vencendo 1.136 expositores
e 9.962 objetos expostos. Só não foi levada à exposição de Londres como era esperado. Na época, a comissão afirmou não ter espaço suficiente no pavilhão reservado ao Brasil, que estava lotado de produtos como café, cacau, borracha, fumo, entre outros. Qual não deve ter sido a decepção do padre Francisco ao tomar conhecimento que o invento tão caprichosamente feito por ele não iria para Londres por falta de espaço. O padre Francisco João de Azevedo criou duas máquinas distintas, uma de taquigrafar e outra de escrever. Segundo a biografia do padre, a máquina de escrever, invento brasileiro, a própria gravura da máquina taquigráfica exibida na exposição de 1861 mostra a simplicidade de transformação da máquina taquigráfica em máquina de escrever. A gravura deixa ver nada menos de 24 telas, das quais tão somente 16 funcionavam. Que o padre Azevedo inventou e fez funcionar as duas máquinas, uma para escrever e outra para taquigrafar, não cabe discussão. De acordo com o professor Ataliba Nogueira, o padre Azevedo teve os projetos roubados por um agente americano que entregou os desenhos e o protótipo nas mãos do tipógrafo estadunidense Christopher Layton Scholes. Há ainda uma segunda versão que diz que o padre autorizou o americano a levar os desenhos para os Estados Unidos. Mas Scholes fez algumas modificações, apresentou a máquina ao mundo como sendo um evento dele, vendeu para o fabricante de armas Philo Remington, que começou a produzir a máquina em escala industrial e a transformou em sucesso mundial. O padre Francisco João de Azevedo morreu em 26 de julho de 1880, em João Pessoa, capital paraibana. A glória não lhe veio em vida. Vivo, tudo conspirava contra ele. Atenção, edição, isso aí você vai cobrir com a frase do Sebastião de Azevedo Bastos, que está escrito aqui, vocês devem ter essa frase, né? E isso agora a seguir é da confissão do padre, né? Oi. Sobre aqui, por exemplo, tu falou morte, não sei o que, capital paraibana, né? Não dá uma dinâmica mais, capital paraibana, tipo como se estivesse morrendo. Morreu em 26 de julho de 1880 em João Pessoa, capital paraibana, é isso que você quer? Porque tu falou capital paraibana. Mais suave, né? Mais triste, é? Capital paraibana, entendeu? Tá bom. Uma decrescida. Tá. O padre Francisco João de Azevedo morreu em 26 de julho de 1880, em João Pessoa, capital paraibana. Frase já foi, né? Já. Agora isso aqui é a confissão do padre aos jornais do Recife. E essa agora tu poderia falar uma coisa mais, assim, vai fazer uma mais dramática, né? A glória não lhe veio em vida. Tá, vamos lá. Vivo. Tudo E tu vai gravar novamente, né? Uma voz mais sombria, uma voz mais... A glória... Atenção, isso aí é uma frase, tá? Vamos cobrir com a frase. É porque vivo é ele. Quando ele estava vivo, tudo conspirava contra ele. Imagina, coitado do rapaz. A glória não lhe veio em vida. Vivo, tudo conspirava contra ele. Ou posso gravar outra assim? Peraí. A glória não lhe veio em vida. Uma coisa mais... Bem Parque das Acácias. Tá bom. A glória não lhe veio em vida. Vivo, tudo conspirava contra ele. Isso aqui é a fala dele, né? Nossa, crestadas. Essa palavra existe? Vê aí, crestadas. Não tô vendo isso. Aqui, crestadas. Menina, eu vou até olhar. Vê ali, porque eu tô achando que essa palavra não existe, não. Eu vou gravar de todo jeito, se não for, depois a gente muda. Grava e depois vai. Posso? O acanhamento, a timidez de minha índole, a falta de meios e o retiro em que vivo não me facilitam o acesso aos gabinetes, onde se fabricam reputações e se dá diploma de suficiência. Daí vem que minhas pobres invenções defiem, morram crestadas pela indiferença e minha falta de jeito. Torrado, alguém cremado. De novo.
O acanhamento, a timidez de minha índole, a falta de meios e o retiro em que vivo não me facilitam o acesso aos gabinetes, onde se fabricam reputações e se dá diploma de suficiência. Daí vem que minhas pobres invenções definhem, morram crestadas pela indiferença e minha falta de jeito. Fim de off.